Olá, boa noite a todos. Eu digo boa noite porque aqui já é noite. Eu já há algum tempo não fazia aqui um videozinho, mas gostaria de deixar aqui este registro. Eu estou a assistir, juntamente como vocês estão, a dias que são muito complicados. Nós estamos a falar das guerras, dos rumores de guerras, e tenho assistido a uma crescente campanha de desinformação que é muito preocupante. Nós hoje nas redes sociais assistimos a amigos nossos que estão a adotar ideologias que são muito extremistas, e a questão aqui não é se é a direita, se é a esquerda. A questão aqui é que há certas opiniões carregadas de ódio de pessoas que aparentemente nem parecia que pudesse sair tal coisa, e é perigoso o que está a acontecer. Eu acho que é muito perigoso, porque é como se um vulcão que estivesse aparentemente extinto, mas lá por baixo a lava está numa constante e cada vez mais forte atividade, e a todo momento está-se a preparar um clima cada vez mais forte de tensões aguerridas, de ódio, que é o que se tem vindo a fomentar, e vê-se comentários nas redes sociais que eu acho que são alarmantes. Pessoas que aparentemente tinham as suas vidas pacatas, hoje em dia têm comentários xenófobos, racistas, cada vez mais com uma violência que é usada. E o que é triste é que muitas das vezes isso vem de pessoas que se dizem cristãos. Nós vivemos num mundo de muita mentira. E a mentira, eu já falei disso e tenho para aí um vídeo no meu canal do YouTube a falar sobre isso. A mentira não é apenas uma questão de algo que nós falamos e que não seja verdade. A mentira tem a ver muitas das vezes com aquilo que existe dentro de nós próprios. Muitas das vezes nós vivemos uma mentira e achamos que aquilo é uma coisa boa. Por vezes vivemos momentos complicados, com decisões complicadas na nossa vida. Temos que viver as consequências das nossas escolhas, mas abraçamos mentiras na nossa vida como se fossem verdades. Nós queremos camuflar. E isto tem a ver com a nossa vida individual. Ora, se nós não temos coragem para enfrentar as nossas hipocrisias, as nossas mentiras, os nossos subterfúgios, os nossos falsos refúgios, se nós não temos coragem para olharmos no espelho e percebermos que quando estamos a falar do outro, nós muitas das vezes estamos a falar é de nós mesmos, se nós não temos a coragem de nos enfrentar e enfrentar as porcarias que nós vivemos e que estão instaladas em nós, se nós não temos essa coragem, como é que nós vamos ter coragem numa sociedade como nos dias de hoje, que aparentemente parece tão desenvolvida, mas que de repente parece que estamos a viver dias medievais, dias de trevas, dias em que com facilidade se ofende, em que com facilidade, e não estou a falar de brincadeira, não estou a falar de brincadeira entre amigos, não, eu estou a falar de uma frieza de sentimentos, eu estou a falar de algo mais profundo, algo que começa a ser cada vez mais um separatismo, uma parcialidade, grupos que se levantam contra grupos, os extremismos cada vez estão a radicalizar cada vez mais. Ora, se nós não temos coragem de nos enfrentar a nós próprios, como é que nós vamos ter coragem de parar e fazer algumas análises? E nós, de facto, o mundo não é assim tão grande. O nosso planeta, comparando com os planetas já conhecidos, nós somos muito pequeninos. E aquilo que acontece hoje numa extremidade, num ponto do globo, vai nos afetar imediatamente no outro sítio. Nós estamos aqui em Portugal e somos profundamente afetados em contra-informação
nos principais órgãos de comunicação social. E nós temos um problema que não é só de agora, que já vem dos tempos do absolutismo, em que nenhuma informação havia, mas com o pouco desenvolvimento que foi entrando, nós continuamos sendo sempre atrasados. Mesmo com a queda da monarquia, com a instituição da República, nós, face à Europa, fomos sempre atrasados em matéria de conhecimento, em matéria de comunicação, enfim, nós tivemos sempre, fomos sempre, carregamos sempre aquela imagem que ainda hoje carregamos. Nós saímos daqui, vamos para a Espanha e encontramos um ambiente completamente diferente. Não é porque os espanhóis sejam melhores do que nós, é porque o nosso povo ficou sempre cativo com pouco conhecimento. Esta é a realidade. E vejo comentários de pessoas com trechos de vídeo e outros trechos de alguns textos que muitas das vezes está completamente fora do contexto e traçam opiniões que nada têm a ver com a realidade. E normalmente são pessoas que, até infelizmente mais novas do que eu, que não aprofundaram um pouco mais o determinado assunto, não vão uns anos lá atrás, e não estou a falar de há 10 anos atrás, estou a falar de há 20, de há 30, de há 40 anos atrás, de por vezes ir aprofundar um bocadinho as raízes dos problemas que nós estamos a vivê-los hoje. E estou a falar da guerra da Ucrânia, estou a falar da guerra do genocídio que está a acontecer com Israel, com a Palestina, provocado por Israel. Estou a falar agora da resposta que o Irão está a dar às constantes provocações que Israel tem feito. Infelizmente, estou a falar da constante idolatria que a Igreja Evangélica aqui em Portugal tem pelo país, pelo Israel que nós vemos, que nada tem a ver com que é uma ideologia política que nós vemos lá, não é? Nós estamos a falar de um povo, estamos a falar de uma ideologia que é o sionismo, que é de um ódio extremo, uma coisa completamente diabólica, em que os cristãos que estão hoje nos dias de Jerusalém, isto é escondido, os cristãos que estão nas ruas de Jerusalém, muitas das vezes a evangelizar, são esbufateados, cospem, são maltratados pelos judeus. E aqui, deste lado, os mesmos cristãos apaparicam e enfim, têm uma idolatria, quer pelos judeus, quer por Israel, tudo provocado por má interpretação bíblica. Por má interpretação bíblica, é uma coisa horrorosa. Os massacres que já acontecem desde sempre em África e nos dias de hoje ainda estão a acontecer, quase ninguém fala deles. Nós temos um mundo em convulsão e estamos a viver dias muito conflituosos. Estamos, mas nós somos chamados a quê? Porquê é que eu olho para os cristãos e vejo os cristãos a aplaudir todas as ações que Israel tem de morte, de carnificina? Estamos a falar de 50 mil mortes em Gaza. Estamos a falar, na grande maioria, mulheres e crianças. Estamos a falar de assassinatos seletivos, que isto não tem nada a ver com terroristas. Nós estamos agora, para matar um oficial iraniano, deitou-se abaixo um prédio onde morreram 60 pessoas em Teherão. Enfim, nós estamos a assistir a olhos vistos uma carrada de contra-informação que chegam às nossas televisões, aos nossos jornais, manipulada. E as pessoas acabam por tecer opiniões, muitas das vezes sem conhecimento. Ok, eu não quero... Aonde é que eu quero chegar? Aonde é que eu quero chegar é o seguinte. Quando Jesus foi preso, porque se estamos a falar de cristãos, ok, então vamos para os cristãos. Eu não quero saber se são católicos, se são protestantes... Vamos falar de cristãos. O cristão que fala de Cristo. Muito bem. Cristo foi preso naquela célebre noite no jardim do Getsemane. Estamos todos de acordo.
Quando ele foi preso, chegaram os servos do sumo sacerdote, chegaram aquelas correntes ideológicas, fanáticas, religiosas do templo, alguns fariseus, o pessoal do povo, estavam ali os discípulos e estava ali Pedro. E Pedro puxa de uma espada que tinha e, naquela confusão, corta a orelha do empregado do sumo sacerdote. Ele corta a orelha ao homem e Jesus, o que é que faz? Qual é a atitude de Jesus? Estamos se nós imaginarmos a cena, vamos ver um momento de convulsão muito grande. E estamos a falar, ao fim e ao cabo, do Messias. O que é que Jesus fez ali? Ele curou a orelha do servo do sumo sacerdote, certo? Quem conhece minimamente os evangelhos sabe que é assim. O que é que Jesus fala? Guarda a espada, porque os que puxarem da espada, a espada morrerão. O que o homem semear, isso colherá. Não é isso que Jesus nos ensina, que o reino de Deus é à semelhança do agricultor. Então, muitas das vezes nós colhemos más colheitas na vida, e é verdade, porque nós também semeamos coisas que são más, e eu falo por mim, cada qual fala por si. Agora, caramba, como é que eu posso ver cristãos a aplaudir a carnificina constante que está a acontecer em Gaza? E não só em Gaza, mas Israel procura arrastar um conflito para o Irão, procura arrastar os Estados Unidos, e isto está a coloca-nos a todos numa situação em que, enfim, qual é o nosso papel como cristãos? Mas onde é que está aquela... Se Jesus aquilo que falou é a verdade, eu falo isto muitas das vezes, fazendo de conta que Jesus falou que não era mentiroso, então aquilo que Jesus falou é verdade. E ele disse, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então onde é que estão os pacificadores? Nós estamos a ver constantemente aplausos a Israel, como se Israel fosse vítima, se aquele regime assassino. Poxa, será que conseguem ver Jesus nesta carnificina? Ou Jesus está a curar as orelhas daqueles que estão feridos? Aonde é que está Jesus no meio disto tudo? De que lado? Porquê é que estes cristãos não... Porquê é que estes extremismos, sejam católicos ou protestantes, porquê é que não vão ao livro do Apocalipse e leiam o que lá está escrito? Até quando, Senhor? É a pergunta que se levanta lá em Apocalipse. Até quando? Isto é uma coisa que só diz respeito a Deus. Mas vai haver a manifestação de Deus. Agora, nós não podemos ver Jesus na morte, na miséria, na desgraça, na provocação, em quem fomenta as guerras. Porque desde a Segunda Guerra Mundial para aqui, os impérios têm fomentado guerras. E se há império que tem fomentado guerras em toda a parte do planeta, tem sido os Estados Unidos. E nós estamos a ver homens e mulheres sinceras que trabalharam na inteligência americana, que hoje, por peso de consciência, estão a expor muita informação que estava guardada. E percebemos que são os Estados Unidos que têm fomentado e provocado morte e miséria em muitos países, aproveitando fraquezas de ditadores, treinando ditadores, treinando grupos de guerrilhas, etc. Os outros não são os santos, aqui não há santos e pecadores. A questão é que todo o império, isto é histórico, isto basta saber um pouco de história. Todo o império que se tem levantado ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, começa a implodir por dentro. Todo o império que deseja crescer cada vez mais, para que os outros trabalhem para eles, essa é a perspectiva de todo o império. São jogos de interesses. Todo aquele que deseja crescer, mais tarde ou mais cedo começa a implodir. E é o que está a acontecer com as constantes convulsões que vemos nos Estados Unidos da América. Mas isto é algo que é natural. Isto não aconteceu apenas com a União Soviética. Isto aconteceu com os impérios mais antigos. Agora, nós, que somos chamados os pacificadores,
Se nós não conseguimos trazer, nos arrepender, olhar para dentro de nós, para que primeiro haja paz dentro de nós, para que nós sejamos homens e mulheres que buscam a paz, que deixemos as guerras, que todos nós passamos por elas. E repito, eis aqui alguém que já passou por várias guerras, umas provocadas por mim, outras provocadas por outros. Mas eu tenho que decidir se eu quero guerras, se eu quero paz. Eu tenho que decidir para mim. Mas como é que eu posso ser pacificador se eu não decido ter paz para mim? Ok, agora eu escolhendo paz para mim, como é que eu posso aplaudir a fomentação da violência? No meio daquela convulsão daquela noite, aqueles soldados que se aproximaram de Jesus, eles tinham uma missão. Era prender a paz, era prender o bem, era prender o príncipe da paz. Ou Jesus não era isso. E não é isso. Esses soldados tinham essa missão. Os religiosos estavam sedentos. Já tinham corrompido Judas. Aqueles religiosos que lá estavam representam-nos a nós muitas das vezes, que nos dizemos uns cristãos, outros isto, outros aquilo, mas nos aproveitamos da religião para traçar planos completamente diabólicos. Aqueles religiosos que lá estavam, os discípulos estavam apáticos, nem sabiam o que é que haviam de fazer, sabiam também de lutar, acabaram depois por fugir. Mas Jesus sabia para o que ia, ele próprio já tinha avisado os discípulos. E Pedro, porque era um homem muito impulsivo, e Pedro, nesta altura, e convinha ler as duas cartas de Pedro, anos mais tarde, já com a idade, convém ler o que Pedro escreveu. Convém ler o que Pedro escreveu. O mesmo Pedro que puxou da espada e cortou a orelha, logo a seguir é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, é o mesmo Pedro que começa a chorar, é o mesmo Pedro que se arrepende, é o mesmo Pedro que, mais tarde, ainda é um homem muito preconceituoso para com os outros que não são da linhagem de Israel. Ele é um homem que, enfim, muito preso às tradições, até que vai perdendo essas manias. E vai ficando livre. E vai cada vez mais conhecendo o que é o coração de Jesus e o que é Deus, ao fim e ao cabo. E Deus é muito simples, é aquilo que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Pronto, está. Então é só ler um pouquinho, é só informar mais um pouquinho. E antes de traçar opiniões gravíssimas, como eu tenho visto, muitas sem conhecimento, porque é impossível uma pessoa ter conhecimento e ir-se aprofundar um bocadinho para traçar opiniões como eu tenho visto. É impossível. A pessoa falar uma parvoíce, uma estupidez daquelas sobre um determinado país ou o que está a acontecer, porque isso denota uma profunda ignorância e preguiça, porque hoje nós temos informação à nossa disposição. É apenas buscar, e não buscar apenas a cartilha ideológica que nos é fornecida. Não, é procurar um pouco mais, é debruçar-se um bocadinho mais um tema. Nós hoje temos na nossa mão esse poder, o poder de conhecimento. Então, poxa, tanta convulsão que existe nos nossos dias. Eu queria pedir, é um pedido, antes de escrever algo mais aguerrido, procura aprofundar o conhecimento e procura respeitar quem pensa diferente. Vamos procurar respeitar quem pensa diferente. Não venha falar de Jesus, que não tem nada a ver com aquele que curou a orelha do servo do sumo sacerdote, quando no livro do Apocalipse há uma voz que diz a João: está aí o leão da tribo de Judá. João voltou-se e não viu um leão, como muita gente diz e quer que Jesus seja um leão. Não, o que João viu foi um cordeiro. O que João viu foi a mansidão, foi o equilíbrio, foi a paz, foi a segurança, foi o amor. Foi o que João viu, foi aquele que se sacrificou em prol da humanidade. E é aqui que nós temos que nos focar.
É para aqui que nós temos que correr. Porque se nós não soubermos ser pacificadores, nós só não nos autodestruímos, como destruímos aqueles que estão à nossa volta. E isso é muito importante. Eu repito, se nós não procurarmos a paz para nós mesmos e, em consequência, ao círculo, para o círculo da nossa influência, como a nossa família ou o nosso trabalho, etc., se nós não buscarmos paz para nós mesmos e para os nossos círculos de influência, nós nos autodestruímos e destruímos aqueles que estão ao nosso lado. Então, busquemos a paz. E já que é cristão, lembre-se, Jesus disse: os que buscarem da espada, à espada morrerão. Então, numa situação de conflito, o que é que você vai procurar? É alimentar o conflito ou alimentar a paz? É uma pergunta que fica e eu peço: alimenta a paz. Um grande abraço, até à próxima.